bem-vindos para mais um programa É Direito, que está começando agora na TV Fortaleza, emissora oficial do Parlamento da capital cearense. Fevereiro chegou, mas a pauta que a gente vai tratar hoje é sobre um assunto que foi bastante falado durante o mês de janeiro, voltado para a saúde emocional. Na proposta de realizar ações preventivas e diagnosticar patologias mentais. Faço referência à campanha Janeiro Branco, que oficialmente faz parte do calendário de eventos do município de Fortaleza, determinada através da lei de número 10.927, sancionada em setembro do ano de 2019. E para conversarmos sobre o assunto, a gente convidou o psicólogo Carlos Irineu, que participa pela primeira vez conosco aqui no programa Direito. Carlos, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Karine, muito obrigado. Olá a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer estar aqui para debater sobre esse assunto muito importante. De grande importância, né? Carlos, essa campanha, como eu costumo falar, quando a gente trata dessas campanhas das cores, assim eu costumo batizar, elas pegaram, né, essa deixa do Outubro Rosa, que foi um movimento mundial e que se conseguiu estender e atender e alcançar milhões de pessoas, conscientizar que é a proposta dessas campanhas, né, a principal proposta delas, e a gente vem agora com a soma e a chegada do Janeiro Branco, que ele abre o ano. A gente começa o ano falando desse assunto, da importância da saúde mental, né, e eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro se apresenta, né, um pouco para a gente, fala desse seu trabalho profissional, você é especialista da área, e em seguida, por favor, da importância de uma campanha como essa. O Janeiro Branco, ele é muito importante e assim, ele já começa o ano, né, nos deixando bem alerta, né? Karine, a gente aqui no Instituto UETIA, né, de Psicologia, a gente já trabalha com saúde mental desde 1975, né, com a fundadora Uedia, que é psicóloga, né, psicoterapeuta. Né, hoje a gente já tem uma equipe de psicólogos aqui, da qual eu enquadro também, e a gente tem atendido uma demanda crescente de pessoas, né, que têm alguma instabilidade emocional, seja essa por transtornos de ansiedade, seja essa por transtornos de depressão, ou então pelo que a gente está tendo mais, que é o estresse pós-traumático já ocorrido devido à pandemia do Covid-19. Então, a gente já faz esse trabalho aqui há algum tempo, né? Temos parcerias também com outros psicólogos, e a gente sabe da importância da gente realmente começar o ano falando de saúde mental, que é o Janeiro Branco. A gente pode falar que o janeiro é um mês propício, já que algumas notícias, informações e estudos contemplam geralmente esse período de final de ano como um período onde as pessoas se afetam mais emocionalmente. Inclusive sobre a questão dos números de casos de suicídio, que infelizmente a gente ainda convive com essa realidade. E no final do ano isso é um momento muito marcante. Então, janeiro ele vem como um mês propício para isso, Carlos? Sim, a gente acredita, né, na psicologia que quanto mais a gente possa falar, desenvolver e expressar o problema, maiores são as nossas oportunidades de solução, né, de resolução desse problema. E realmente o mês de dezembro, né, ele por ser um mês de fechamento de ano, ele faz as pessoas refletirem bastante, né, seria o mês do balanço, né, o balanço emocional. Então, as pessoas começam a fazer o balanço, ganharam no seu emprego, se passaram muito tempo com a família ou não passaram, né, se esse tempo foi de qualidade, né. Então, tudo isso, vamos dizer assim, vem de uma vez só no mês de dezembro, né? E muitas vezes as pessoas podem ter frustrações ao longo do ano, que elas são todas avaliadas simultaneamente no mês de dezembro. E isso pode ser uma cilada emocional,
né? Porque a gente sabe que as pessoas estão sempre em melhoria, né? Estão sempre buscando uma melhoria emocional, né? Ninguém está 100%. Então, quando a gente elenca um mês só ou um período só para fazer todo esse balanço, acaba sendo uma carga emocional muito elevada, né, para o indivíduo. E tem alguns indivíduos que têm dificuldade de lidar com essa carga emocional. Então, a gente acaba tendo no mês de dezembro, né, muitos colapsos impacto, emocionais, né? Exatamente. Pode chegar a uma depressão, né? Pode até chegar a realmente bem extremos, né? Como o caso de poder se violar, né? Se violar isso, seja violando a sua própria vida ou a sua integridade física, né? Que são as pessoas que têm aquela questão da mutilação. E o janeiro branco, né? Ele vem com uma campanha muito boa, muito positiva, porque dá uma luz no fim do túnel, né, para as pessoas, de dizer, olha, o balanço foi negativo, mas não acabou ali. A gente está tendo uma oportunidade e um novo começo, né? É um novo ano, uma nova oportunidade de acertar, recomeçar. de recomeçar, não é? Então, assim, se o seu tempo de qualidade em 2020 não ocorreu, calma, não se precipite, porque em 2021 você tem a oportunidade de deixar o seu tempo com maior qualidade para a sua família, para o seu lazer, para o seu trabalho, para os seus filhos, para a sua esposa ou marido, né? Em todas as formas de amar. Carlos, por que a saúde emocional, a saúde mental, né, que assim a gente também chama, ela é tão importante para o desenvolvimento da vida no contexto como um todo? Eu te pergunto, por mais que seja uma pergunta comum ou simples para muitos, era você falando e eu lembrando, né? Quantas pessoas às vezes estão bem naquela questão do amor, do relacionamento, ter um parceiro, outros dentro da relação de trabalho profissionalmente muito bem, mas quando alguma coisa não funciona bem, esse conjunto ele é necessário. Então, por isso da pergunta, o porquê que a saúde mental ela é necessária e é importante. Karen, para falar de saúde mental, eu queria destacar um ponto muito importante e fundamental para o sucesso dessa saúde, que é a socialização. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, porque ele nos tirou um pouco dessa questão da socialização, né? E ela é fundamental para uma saúde emocional de qualidade, né? A possibilidade da gente ter tido a pandemia, que tirou um pouco isso nosso, né, da população mundial, né? E a questão das redes sociais, né, ela pode ser uma pegadinha para a nossa saúde emocional. Então, é sempre bom que a gente possa manter rotinas de socialização, mesmo que seja a mínima possível, né? Mas eu estou confinado. Mas, de repente, se você está confinado com a sua esposa ou com seus filhos, tenta fazer uma atividade com eles, né? Eu sei que o computador é tentador, né? A televisão é tentadora, a internet nem se fala, mas muitas vezes é interessante fazer um jogo da velha com seu filho, entendeu? Pega o papel, pega uma caneta, cada um faz um jogo da velha, né? Tenta fazer joguinhos de tabuleiro, que são coisas manuais, que exigem uma socialização. Por que eu trago esse ponto bem proeminente, né? Porque a gente já vinha no movimento, Karine, de rede social exacerbado até o início de 2020. E isso estava tirando um pouco duas coisas das pessoas. A socialização, presencial e a capacidade de lidar com o diferente, né? Que é você poder lidar com o diferente, é você poder se frustrar e saber que tem pessoas que pensam diferente de você. O mundo é assim.
né? Sim. E, de uma certa forma, a rede social, ela tira um pouco disso, porque o objetivo da rede social, né, das mídias sociais, é te mostrar o máximo possível de pessoas que pensam como você, não pessoas que pensam diferente de você. Isso pode abalar um pouco a sua capacidade de frustração e, consequentemente, a sua capacidade de ressignificar frente a frustrações, né? Um exemplo bem prático, né? É quando a gente tem um filho pequeno e a gente repreende ele de que não pode, né? A primeira reação dele é chorar, fazer birra, deitar no chão, bater. E ele vai fazer isso algumas vezes, mas depois ele vai ver que é isso mesmo, a vida é assim, não pode, ele tem que ressignificar, né? E essa é a nossa capacidade de se frustrar e de nos ressignificar. E as mídias sociais tiraram um pouco disso. E a pandemia, né, ela deu uma potencialização às mídias sociais. Sim. Então, o meu recado para que a gente possa emocional é buscar manter o equilíbrio entre mundo virtual e mundo real, né? E o mundo real ele é muito necessário para a nossa constituição emocional. Verdade. Até porque o mundo virtual, ele pode me impactar se eu não estiver num momento muito bom, e a partir do momento que eu paro para abstrair, eu posso dizer assim, eu começo a navegar nas redes sociais. Se eu não estou bem, eu começo a ver a vida das pessoas em uma imagem perfeita. É como se todos nas redes sociais fossem perfeitos. Todo mundo fosse rico, fosse feliz, e quando eu já não estou bem e tiro o meu tempo para dar uma viajada nas redes sociais, eu posso ficar pior ainda, né? Nessa análise. Assim como também as redes sociais elas podem me trazer reflexões, como existem perfis, exemplos, né, perfis e páginas que tratam dessa forma de levantar a autoestima, de colocar as pessoas para frente. Outros são atividades de incentivo de trabalho, como um final de ano ou início de ano, na oportunidade até de orientar quanto a pessoas que precisaram se reinventar durante essa pandemia, né, empreendedores, outros que perderam seus trabalhos. Então, assim, a gente tem que ter todo o cuidado para isso. Eu aproveito agora o momento, Carlos, para te perguntar, porque vocês trabalham num segmento da psicologia como um todo, mas vocês trabalham muito essa questão da relação humana quando se trata da questão profissional, porque a empresa, né, na qual vocês trabalham e vocês prestam esse serviço, que eu tive a oportunidade de conhecer, ela vem dentro dessa dinâmica do selecionar e do capacitar profissionais para empresas, para órgãos. A doutora Wade já, inclusive, né, é uma referência na história da psicologia, que quando a gente fala aqui no estado do Ceará, uma das primeiras psicólogas fundadoras que ajudou dentro do curso de psicologia, o crescimento, a própria escola. Então, assim, quando a gente fala da saúde mental nessa questão do profissional, né, por que as empresas, por que os órgãos, por que os gestores, eles precisam também ter esse olhar cuidadoso voltado para a saúde mental dos seus profissionais e servidores? É interessante esse ponto, Karine, porque a gente costuma pensar em saúde mental apenas, né, Na assim, vida particular, né? Na vida pessoal. na sua vida pessoal. Tô muito bem com o meu companheiro, a minha companheira, com meus filhos, então tá ótimo. Mas a gente sabe que o ser humano ele é multifacetado, né? Então a gente tem vários ambientes. A gente tem um ambiente familiar, a gente tem um ambiente social, tem um ambiente do trabalho, né? Então tudo isso se junta numa harmonia para poder dar aquela estabilidade emocional que a gente busca, né? Aqui na empresa, né, realmente um dos nossos lemas, né, não trabalhamos com doença, trabalhamos com pessoas, né? Que é muito comum no ramo da saúde, né? A gente chegar e dizer, olha, o paciente ele vira um número ou ele vira uma doença, né? Então, assim, nós temos 3 pacientes com depressão, 2 com estresse pós-traumático, né? Ou então, olha, o paciente 200 e tanto sofre de tal, né? E a gente acaba esquecendo que a pessoa é o nosso aliado maior na saúde mental. Então, a gente trabalha isso aqui
né? A gente trabalha com vários psicólogos, também fornecendo materiais para que eles possam, e instrumentos para que eles possam propagar esse equilíbrio da saúde mental entre as pessoas, seja essa na escola, seja essa nas empresas, no próprio consultório ou até no meio social, que a psicologia social ela vem mostrando uma importância muito grande ao longo dos últimos anos, né, Karine? Porque os movimentos sociais eles são catalisadores para a mudança da mentalidade, né? Então, assim, há pouco tempo atrás tinha questões que a gente não abordavam, né? Abordava e começou -se a abordar devido a organizações sociais, a movimentos sociais que trouxeram um tema proeminente para estudo, né? Então, a gente funciona muito bem, né? Na psicologia. Tem vários instrumentos que podem ser utilizados, tem os testes psicológicos, exclusivos dos psicólogos, né? A gente tem as dinâmicas que os psicólogos conduzem também muito bem, né? Dentro disso também tem os jogos lúdicos, né? Que também auxiliam as pessoas a se descobrir, né? A gente tem a gente tem dois assim, o Freud, né, que é o pai da psicanálise, é uma referência nos estudos da psicologia. Ele diz que se a gente não for focado, a gente não consegue ter uma constituição de personalidade saudável, né? E um outro teórico, que é o Moreno, ele disse que para uma saúde mental, né, equilibrada, a gente tem que testar para encontrar o nosso lugar no universo. Então, a partir desses instrumentos, né, lúdicos e de manipulação, que as pessoas manipulam mesmo com a mão, né, com o braço, com as pernas, dependendo do que for o objetivo, a pessoa consegue se ver, né, se ver fora de si e poder se encontrar. Pode parecer uma conversa esquisita, mas no final funciona e as pessoas sentem o resultado, né? É verdade. E de que maneira, Carlos, a gente pode falar para quem está nos assistindo, aconselhar, orientar, aquela pessoa que percebeu que em algum momento, tenha sido dentro desse período do ano de 2020 por conta da pandemia ou não, que ela tenha percebido que algo do emocional dela não anda muito bem, né? Até porque esses quadros, esses diagnósticos, esses sintomas, eles se enquadram dentro de crises de ansiedade, crises de medo, de depressão, existe a questão da bipolaridade, então a gente aproveita para deixar bem claro que são patologias diferenciadas, né? Mas que às vezes as pessoas têm um medo de estar com alguma questão e não sabem. Então, assim, de que maneira é que a gente pode orientar aquela pessoa que percebeu que o seu estado emocional ele está diferente? Quando é que ela deve procurar um profissional, tanto para se ajudar como para entender o que está acontecendo? Karine, o equilíbrio psicológico e físico, né, eles têm que andar de mãos dadas, né? Então, assim, é muito importante as pessoas poderem ter uma atividade física, uma rotina de atividade física, né, e uma rotina de atividade mental. O que seria isso? Olha, um exercício físico, é uma caminhada, é um mas eu não sei, eu não posso. Então fique em casa, entendeu? Levanta garrafão de água, entendeu? Claro que com a orientação de um profissional da saúde, para não machucar a coluna, não machucar, né, os músculos, mas precisa disso. E a outra parte é o arranque mental, né? A gente precisa ficar no computador trabalhando, não é arranque mental. Arranque mental é você poder ler um livro de algo que te gera, né, uma curiosidade, certo? É poder você fazer poder você fazer uma palavra cruzada, se você gosta disso, né? Leituras que façam reflexões, né, também. Leituras que façam reflexões. Aí você diz assim, Carlos, mas
eu reflito muito, eu sou jornalista, mas eu reflito muito lendo livro de medicina. Tudo bem, eu acho que é uma coisa que oscila do que você faz no dia a dia, e isso vale, é um arranque mental, né? Então, isso vai manter Algo uma... diferente que te gera prazer, né? Exato, exatamente. Manter uma homeostase, né? Mas eu estou sentindo que esse equilíbrio está desbalanceado. Como é que eu vejo os sinais? Bom, os sinais é quando você começa a furar a sua própria rotina, né? Aí você já não faz mais aquilo que você, de repente, tinha prazer em fazer, né? Você já quer deixar para depois, né? O exercício físico, você já está negociando. Diz, olha, eu fazia 10 séries, mas eu vou fazer aqui só 8, é quase 10, mas não é 8, é mais Você de se enganando, né? 50%, né? Então Você se você começa, enganando, né? exato, né? Você começa a negociar consigo mesmo, né? Nessa questão que não é uma negociação, né? É mais é mais burlar o processo. Então, Pronto. quando isso acontece, vamos ficar de olhos abertos, né? Mas e aí, o que é que eu faço depois que eu abrir os olhos? Tenta conversar com alguém que possa te dar um feedback. Eu vou num psicólogo? Não, às vezes a mãe, o marido, a esposa pode dar o primeiro feedback, porque as pessoas do nosso convívio, elas sentem a nossa mudança, né? Verdade. Essa é mais um ponto, o quão é relevante a socialização, mesmo que seja em micro sociedades, né? A gente mantendo o isolamento. Atividades, leituras, entre outros afazeres e a própria socialização, isso é muito bom. Eu acho que se a gente parar para analisar, Carlos, o essencial é que a gente procure fazer coisas que nos deem prazer, né? Essa história do cair na rotina, isso sempre vai dificultar de alguma maneira, porque eu acabo mudando a minha vida. A gente está chegando pertinho do final do programa, Carlos, mas eu queria aproveitar agora esse momento para que a gente fizesse uma reflexão e você, dentro do seu conhecimento profissional, né, dentro do seu conhecimento profissional, hoje a gente consegue entender, ou a palavra não seria entender, e sim perceber, né, que esses abalos emocionais, essa questão da saúde emocional, as pessoas passaram a prestar mais atenção, a perceber que as coisas não estão bem e procurar se cuidar do que antigamente? Eu acho que sim. É, o, o, a gente entende que a pandemia funcionou como uma guerra, né? E assim, a guerra é trágica. Talvez se a gente pudesse exaltar um ponto positivo da guerra, né, é o avanço que a sociedade tem pós-guerra, né? Eu acho que seria um único ponto positivo que a guerra traz, porque ela traz muita dor, né? Mas eu acho que essa guerra que a gente teve, né, contra o vírus, que está sendo uma guerra biológica, ela está fazendo também a gente ter outros avanços, né? Nas demais guerras a gente teve avanço tecnológico, né? Houve avanços nas ciências naturais, a gente foi para a Lua, a gente trouxe a internet, trouxe o computador, e eu acho que agora, Karine, a pandemia está fazendo a gente ter um avanço como sociedade, como De mais pessoas. iniciativas, né, Carlos? Exato, né? Então as pessoas estão refletindo mais, né? Elas estão sendo obrigadas a refletir mais, né? Elas começam a ver a responsabilidade que você tem frente à sociedade, né? Porque é interessante, porque se a gente for avaliar nessa questão, né, de a gente não deixa de falar, porque a gente ainda está muito imerso nessa temática, mas se a gente for avaliar, a questão do uso da máscara é uma proteção do próximo, não é sua, né? Então, assim, a pessoa que usa a máscara, ela está protegendo o próximo. É uma iniciativa coletiva, né? É uma iniciativa coletiva. E eu acho que as pessoas estão ficando conscientes em relação a isso. Eu fico muito satisfeito, né? Porque as pessoas têm, assim, algumas, né, têm a tendência de achar que a gente está num espiral negativo. E eu acho que não, eu acho que nós estamos num espiral positivo. Eu acho que as pessoas estão se conscientizando, cada uma no seu tempo. Isso é bom para a nossa saúde física e nossa emocional também,
porque quando a gente vê que tem pessoas cuidando da gente, mesmo que sejam desconhecidos, a gente se inspira a cuidar dos outros. E isso é um fator de saúde mental, né? Aquela questão, a gentileza gera gentileza, né? Verdade. E a gente está nesse momento. Eu tenho muita esperança, né? No lema aqui da nossa empresa, né? A gente sabe que a gente tem que trabalhar com um bom. Trabalhando com um bom, a gente sempre ganha, né? Trabalhando com a doença, às vezes a gente perde, a gente ganha, né? Não é muito interessante. Mas trabalhando com as pessoas, a certeza da vitória, ela é 100%. É garantida. É o que eu já ia dizer. Como diria a doutora Wedja, né, a gente trabalha com pessoas. Com Carlos, certeza. Carlos, a gente te agradece pela participação, né? Esse tema é um tema relevante. Eu quis iniciar o mês de fevereiro até para que a gente pudesse fazer um reflexozinho, não só um balanço, mas que a gente fechasse o mês voltando a falar sim, porque afinal de contas, a referência das campanhas ligadas aos meses é apenas para que aquele movimento ele se fortaleça ainda mais, mas isso é um trabalho que dura o ano todo, né? E essa questão de cada um buscar a sua saúde emocional, cuidar da sua saúde mental, como também se preocupar, tem uma expressão que ultimamente eu tenho usado, até porque eu escutei e eu concordo completamente que é a expressão que se trata da responsabilidade emocional. Eu preciso ter cuidado com a minha, mas eu também preciso ter consciência dos meus atos e de qualquer coisa que se refira a relações de trabalho, familiares, entre outros, a responsabilidade emocional do outro também me compete, tô certo? Com certeza, Karen. Se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, né? Primeiro, eu gostaria de dar assim, né, os parabéns, né, e deixar todo o meu agradecimento para o pessoal da saúde, né, que está se desdobrando nesse último um ano, né, até agora, para nos ajudar, né, e assim os profissionais da psicologia, né, que são meus colegas, eu tenho visto muito trabalho legal. Que cuidaram e tiveram também que ser cuidados, né? Porque cuidaram Perfeita, dos outros e precisaram se tratar. perfeitamente, né, Karine? Eles tanto cuidaram como eles necessitaram de cuidados, né? E muitos deles não foi nem cuidado de Covid, foi cuidado emocional, porque é muita gente falecendo, é muita gente ficando debilitada, né? E isso abala as pessoas, né? Sim. Mas esses profissionais da saúde, eles merecem todo o respeito, eles estão de parabéns. Não minimize nem um pouco os outros. Eu acho que todo mundo tem a sua importância, mas eu queria deixar aqui esse recado e dizer, gente, saúde emocional ela é necessária. Não, ela não é menos do que a física, eles trabalham de mão juntas. Uma precisa estar 50% de um e 50% de outro para 100% do nosso corpo funcionar perfeitamente. Carlos, obrigada mais uma vez, né? Em nome de toda a equipe da TV Fortaleza, a gente que trabalha e que faz esse trabalho, essa proposta de levar, de informar e de comunicar, como exatamente é a pretensão, né, a criação do programa Direita, para que a gente tratasse de assuntos que fossem relacionados com as leis, para que as pessoas conhecessem a existência dessas leis, dos assuntos, e aqui dentro desse espaço a gente pudesse ter esse bom bate-papo para discutir e levantar essa bandeira. Entre esses e outros fatores, porque afinal de contas é o que é necessário, né, e a necessidade de cada cidadão. Obrigada mais uma vez pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Né, um grande abraço também à doutora Wedja. Obrigado, Karine. Um abraço a todos e até logo. E até logo. E vamos todos cuidar da nossa saúde mental. E é isso. Você que acompanhou o programa Direito de hoje, a nossa proposta foi falar um pouco dessa importância da saúde mental, porque isso é importante e relevante para o nosso bem-estar. Você continua ligado na programação da TV Fortaleza, a gente vai ficando por aqui, como eu sempre digo, se é direito, você deve cobrar. Fica ligadinho e obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais, Carlos. Obrigada.